versículos de 1 a 7. Algo poderoso e maravilhoso Deus tem para nós nesta manhã, através dessa palavra, eu tenho certeza disso. Se caso você puder, se estiver com a tua Bíblia, por favor, pega a tua Bíblia, folheie ela lá, 2 Reis, e acompanhe conosco a leitura dessa palavra que diz assim, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para todos nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água, e ele exclamou: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, no nome de Jesus. Meus queridos, esse texto nos dá a entender que o profeta Eliseu se reunia ali com alguns discípulos. Mas num determinado lugar, eles constataram que alguns deles perceberam que o espaço era pequeno para que eles pudessem se reunir. E alguns deles sugerem que ampliem aquele lugar. Alguns dizem que essa foi a primeira escola teológica. Dizem que isso era um encontro do professor, profeta Eliseu, com seus alunos, seus servos que estavam ali para aprender com o homem de Deus. Então eles partem em direção ao Jordão, para que cada um traga de lá uma viga de madeira que seria usada na construção desta habitação que eles viriam a ocupar. Aliás, eles já estavam ocupando. Um dos servos de Eliseu, ao cortar uma viga de madeira, se descuidou, e com isso o machado que ele usava caiu no rio. Logo ele se desesperou e clamou: ai, meu senhor, era emprestado. Algo estava na mão daquele homem, não era propriamente dele, era um machado que ele usava como ferramenta para aquela obra. Mas o machado acaba de cair no rio e ele tinha uma responsabilidade com aquele machado, porque não era dele, era emprestado. Podemos constatar alguns homens envolvidos numa obra e cada um com um instrumento de trabalho em suas mãos. Quantos de nós, queridos, envolvidos na obra de Deus, por um descuido, não deixamos cair a principal ferramenta de trabalho desta obra? Deus nos chama para uma obra, nos coloca naquela obra, mas num dado momento nós permitimos que aquela ferramenta que Deus nos emprestou, aquela ferramenta que Deus nos deu, ela cai de uma maneira ou de outra. Ela se perde de nossas mãos. Você tem um chamado de Deus para a sua obra. E qual é a sua principal ferramenta nesta obra, meu querido? Começa a pensar, às vezes até você que está ouvindo agora, que ainda não aceitou Jesus publicamente, mas no seu coração você tem esse desejo de fazer com que Jesus esteja morando dentro do seu coração, você também tem um chamado de Deus, saiba disso. Qual é a principal ferramenta que Deus colocou nas suas mãos? Você sabe disso. Talvez seja a sua voz, você canta no louvor da igreja, ou de repente você não congrega em nenhuma igreja, mas tem uma boa voz que pode ser usada para o louvor ao nosso Deus. É um instrumento que Deus
deixou nas suas mãos para a obra, porque o cântico de louvor a Deus edifica também a obra do Senhor e faz parte da obra. Ou de repente as suas próprias mãos são as ferramentas que Deus lhe deu para trabalhar na sua obra, na obra dele. Ou talvez você usa as suas ideias. O irmão Airã mesmo da Rádio Sintonia é um homem muito habilidoso na questão tecnológica. Ele desempenha um bom papel, de repente alguma coisa não dá certo, ele consegue criar uma solução ali para resolver o problema. É uma habilidade que Deus o deu. Qual é a sua ferramenta de trabalho nessa obra? De repente é a sua mente também. De repente a tua mente é esse instrumento, essa ferramenta de trabalho que Deus colocou nas suas mãos, Deus emprestou para você. Mas num dado momento, por um descuido, a tua ferramenta cai e a obra que você exercia fica parada, sem poder continuar. De repente você perde essa ferramenta fica sem uso por um descuido seu. E o acusador vem e fala: tá vendo? Você agiu dessa forma, você fez assim, você fez assado, e aí? E agora? Quando você começou a trabalhar na obra do Senhor, meu querido, não foi por acaso. Foi porque você, como aqueles homens de Eliseu, tinha um desejo imenso de ver o ministério crescer. Você olhou para o ministério, amou o ministério e falou assim: eu posso contribuir para que esse ministério cresça também com o meu auxílio, com as minhas habilidades. E quando você entrou para esse ministério, significa que você tem visão para o ministério. Quando você se ingressou no ministério de louvor da igreja, no ministério de oração, no grupo de oração da sua igreja, no grupo de homens, no grupo de mulheres, de jovens, é porque você tem a visão que Deus lhe deu como ferramenta para executar uma determinada obra. Mas a tua vontade, querido, a tua visão incomoda um ser que não quer que essa obra prossiga. A sua visão, a sua vontade de trabalhar, o seu ímpeto em trabalhar, em fazer com que essa obra prossiga, incomoda um ser que não quer que você seja usado como instrumento nessa obra. E sabendo disso, ele procura uma maneira de lhe tirar a ferramenta. Seja a sua voz, as suas mãos, as suas habilidades, a sua mente. De repente, a sua disposição para a oração. Tudo isso, querido, é uma ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. Muitos obreiros, servos do Senhor, homens e mulheres de oração, têm caído e deixado seus ministérios por conta do pecado. Esse é o machado que muitos têm deixado cair. E assim como aquele servo de Eliseu, por amar a obra e servir a Deus, ele se incomoda e sem a sua ferramenta principal se desespera. Quando Deus te chamou para essa grande obra, Ele lhe deu a ferramenta. E mesmo que você tenha perdido essa ferramenta, mesmo que você tenha deixado cair a tua ferramenta, Ele não abre mão de você. Você acabou de ouvir, Ele não desiste de você. Mesmo que você perdeu essa ferramenta, mesmo que você deixou de cantar no louvor da sua igreja, mesmo que você deixou de orar, mesmo que você deixou de ser usado ali, Deus não desiste de você, querido. Ele não abre mão de você nessa obra, porque você faz parte desta obra. Inclusive você que um dia serviu a Deus no ministério, mas que hoje veio afastado porque a tua ferramenta caiu. Não hesite a voz do Espírito Santo de Deus, porque eu sei que onde você anda, o Espírito Santo de Deus está com você te dizendo: não faça isso, porque isso não é de você, isso não faz parte da sua vida. Lembra quando você está em um ambiente onde o teu Senhor não está, que o teu coração se entristece, se constrange com o pecado? É o Espírito Santo de Deus lhe instruindo, querido, para que você clame
e mostre ao Senhor onde caiu a tua ferramenta. Eliseu perguntou para aquele homem: onde caiu o machado? E Deus te pergunta agora: onde você caiu? Eliseu não estava no momento da queda daquele machado, e ao ser chamado ele perguntou onde havia caído, e o Senhor te pergunta agora. É necessário que você clame ao Senhor e confesse onde foi a tua queda. Isso que Deus quer de você. Diga para Ele onde foi a tua queda. Ele quer que você fale com a sua própria boca. Aquele machado que havia se afundado e ergueu diante dos olhos daquele servo do seu Senhor. Assim Deus quer fazer com você e ordenar que você puxe a sua ferramenta para cima, erga a sua ferramenta, traga ela até você e volte ao trabalho. Volte à obra, meu querido, em nome de Jesus. O Senhor quer erguer novamente a tua ferramenta. Se você cantava, volte a cantar. Se você orava, volte a orar. Se você tocava instrumento na sua igreja, volte a tocar, meu querido. Se você reuniu com os irmãos ali, volte a se reunir. Se você curava, volte a curar. Se expulsava demônios, volte a expulsar, queridos. Porque o que Deus te emprestou, Deus não tomou de volta. Se você evangelizava, volte a evangelizar. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus não abre mão de você. Ele não desiste de você. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração, no nome do Senhor